o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar, hein? O meu, o seu, o nosso programa Bom Dia América. É hoje, segunda-feira, dia especial, né? Dia 12 de setembro de 2022. Até aqui o Senhor nos ajudou. E nada melhor do que começarmos a nossa semana com Ele, com o nosso Criador. Daqui a pouquinho teremos o momento da determinação, hein? Como pensei, se efetuará. Como determinei, acontecerá. Se você quer mandar uma mensagem, determinar sua vitória pelo 407-580-9720. Bom dia, pastor Alexandre. Bom dia, pastor Rodrigo, graças ao nosso Deus, mais uma semana que se inicia e uma semana de vitórias. Como é que foi o final de semana, pastor Alexandre? Uma bênção, passamos o nosso fim de semana na casa de Deus, buscando a sua presença, renovamos a nossa fé para mais uma semana. Mais uma semana de vitória, hoje, segunda-feira, dia de pacto. Renovar pacto com Deus, manter o pacto firme com Ele, porque eu tenho certeza que quando Deus vai na frente, até o que dar errado vai dar certo. Se você quer fazer o bem para alguém, faça aí o share do nosso aplicativo. É só você abençoar uma pessoa, colocar no grupo da família e todos estaremos conectados em um dos programas mais abençoados de todas as manhãs, o Bom Dia América. Vamos de canção bonita, daqui a pouco vamos voltar falando do jejum de Daniel e do que estará acontecendo nesta grande segunda-feira. Olha o mar, imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor Ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu, infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com um só relance de seu olhar. La, 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 le, la, 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 le, la, 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 la. Olho para o sol, quando despontando vem, com a sua luz, aquecendo o dia, mas o seu brilho não tem o fulgor da glória do meu Senhor. Olho as estrelas, incontáveis são, assim também o Senhor tem bênçãos para ofertar.
Mais de 60 milhões de brasileiros estão com contas atrasadas. Responsáveis pela inadimplência. Dívida que é impagável. Não havia uma perspectiva de futuro. Meu nome é Everaldo Aristides do Nascimento. A minha vida antes do pacto, antes de ser dizimista, era uma vida derrotada. Uma vida de dívidas, problemas financeiros diversos. Antes do pacto, eu cheguei ao ponto de comprar um pãozinho na padaria para pagar depois. Eu trabalhava bastante, acordava cedo, mas o meu trabalho ele não tinha resultado. Aí aquilo que eu ganhava ele não era suficiente. Então muitas vezes eu tinha que pagar uma conta, pagava as mais essenciais e deixava outras. E aí envolvi com tomar dinheiro emprestado, devendo a agiotas. Perspectiva de futuro nenhuma, porque a gente com dívida, né, dívida que é impagável para a situação da época. Então não havia uma perspectiva de futuro. Assim, quando eu cheguei à igreja, que o pastor fez pregou sobre o dízimo, que está escrito na Bíblia, e eu prestei atenção e ali eu criei naquela palavra, eu criei naquilo que ele estava pregando. E mesmo com a situação difícil, eu me tornei dizimista, eu fiz um pacto com Deus. O meu primeiro dízimo não chegou a R$10. A partir desse momento, a partir que eu comecei a ser dizimista, as portas foram se abrindo, portas que jamais eu imaginaria foram se abrindo. Eu comecei a trabalhar por conta, né? Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Hoje, graças a Deus, hoje eu dou emprego, né? Eu dou emprego para mais de 20 pessoas, né? Tenho uma empresa. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma casa, uma boa casa, 380 metros quadrados, 5 banheiros, tem alguns carros e, assim, Deus tem prosperado, Deus tem abençoado. Hoje, até em meio a essa pandemia que nós vivemos, temos contratos aí acima de R$500 mil cada um, então eu condiciono ao pacto, porque quando eu cheguei não podia nem comprar um pãozinho, então não tem nem como eu falar que hoje seria a minha capacidade, seria impossível. Hoje, quando cai algum dinheiro na conta, meu dízimo hoje eu não tiro semanal ou mensal. Todo dia quando eu chego, eu vejo a conta, eu vejo aquilo que caiu, ali eu já separo o dízimo, ali eu já faço a minha primícia, já separo aquilo que é de Deus. Antes disso, eu não era casado, Deus me deu uma esposa, já estou há 28, vou fazer 28 anos de casado, tenho uma filha já com 25 anos. A paz, né? Por tudo a paz, né? E o melhor de tudo o Espírito Santo, porque sem ele nada disso seria possível. No passado, os reis de Israel, para tomar decisões e saber como agir na liderança da nação, se dirigiam ao templo e recorriam ao sacerdote portador das 12 pedras do poder e direção divina para consultar a Deus. Ao submeter-se à estratégia dada por ele, eles garantiam a vitória diante das batalhas mais árduas e inimigos mais cruéis. Faça um peitoral, que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. Hoje, muitos se veem derrotados na batalha contra os problemas financeiros, frustrados diante dos desafios para crescer profissionalmente e se questionam: o que está faltando? A direção de Deus. Se você deseja ser bem-sucedido em seus projetos, ter a estratégia certa para superar seus desafios
e receber o poder para transformar a frustração em realização, a miséria em prosperidade, venha receber as 12 pedras do poder e direção divina exclusivamente no Congresso para o Sucesso. Às 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. Pacto com Deus, pacto com a palavra. Quando uma pessoa tem um pacto com Deus, pastor Alexandre, até o que era para dar errado, dá certo na vida dela, porque ela não está lutando sozinha. Deus está lutando com ela, o Criador está lutando junto com ela, não é verdade? É Deus indo à frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as correntes, abrindo portas que a pessoa nem esperava. Deus converte a maldição em bênção. Então, quando se tem um pacto com Deus, tem lutas, desafios, mas dá tudo certo. Se você fez o seu pacto, quebrou, você pode renovar. Vamos então com a Brenda saber a previsão do tempo. Previsão do tempo. Bom dia, Brenda, tudo bem? Bom dia, pastor Rodrigo, tudo bem? E bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos juntos em mais uma Manhã de Fé. Manhã de Fé, semana começando e nada melhor de saber como é que vai ficar o tempo nesta segunda-feira. Deixa eu perguntar às vovós que estão aí nos ouvindo. E aí, vó, tá chovendo aí? Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Aqui tava chovendo e agora já choveu. Tá chovendo só fora, dentro de casa tá tudo seco ainda, por enquanto. Tá chovendo sim, querida, tudo molhado pra fora, uma barreira, não dá nem de caminhar pelo redor de tudo. Tá chovendo sim, mas ainda não tá correndo água na estrada. Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo. Previsão do tempo. E aí, Brenda, choveu a noite inteira, tá chovendo, o que esperar desta segunda-feira? Então, pastor Rodrigo, como a voz sempre acerta, nesta segunda-feira terá chances de chuva para Orlando. E como sempre, o clima vai estar quente. A máxima vai ser de 90 Fahrenheit e a mínima de 74. E em Tampa, o clima fica bem parecido. A máxima vai ser de 89 Fahrenheit e a mínima de 76. E por lá também pode esperar chuva. E em Boston, a máxima vai ser de 78 Fahrenheit e a mínima de 62. E pode esperar chuva em Boston também. Teremos uma segunda-feira chuvosa para Orlando, Tampa e Boston, pastor Rodrigo. É uma segunda-feira de muita chuva, que seja também de muita bênção. Daqui a pouco tem a receita da vovó, depois da canção, mas eu queria saber o nome da vovó de hoje, Brenda. Hoje, pastor Rodrigo, teremos a vovó Suelen. A vovó Suelen, essa vovó é nova por aqui. É uma vovó nova, inclusive ela vai nos ensinar a fazer um famoso acompanhamento do churrasco. Churrasquinho, vamos lá. Só não vai falar que essa vovó é gaúcha. Daqui a pouco nós vamos com a receita da vovó. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, numa quebra de alianças que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste
Preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, numa quebra de alianças que é raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, em tempos de guerra, nunca pare, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Qual é o seu nome? Reginaldo. Reginaldo, qual o resultado do pacto aqui no Congresso? Eu cheguei em 2017 com a vida toda destruída, devendo para agiota, banco, perdi carros, funcionário 26 anos, cheguei no fundo do poço. Na verdade, assim, não tinha nem perspectiva de vida, essa era a verdade. Foi quando eu cheguei no pacto que eu conheci, aí eu entendi, aí eu saí dessa empresa, montei minha empresa, como eu digo, né, no canil, 1 por 1, e ali Deus mudou a minha vida, porque eu fui para o altar, eu não tenho nem estudos, aí Deus me deu sabedoria, entendimento, o que era prosperar, e ali eu, no canil, de 1 por 1, hoje a minha vida é transformada. Hoje eu tenho uma loja de 146 metros quadrados, tenho 5 carros, casa na praia, moro em um condomínio. Hoje a minha vida é, como eu falo, bispo,
Falar como aconteceu, não sei dizer, que em 5 anos. Mas uma coisa eu sei, obedecer. E ali a minha vida transformou por completo. Hoje eu sou um novo Reginaldo. Deus abençoe mais e mais. Amém? No passado, os reis de Israel, para tomar decisões e saber como agir na liderança da nação, se dirigiam ao templo e recorriam ao sacerdote portador das 12 pedras do poder e direção divina para consultar a Deus. Ao submeter-se à estratégia dada por ele, eles garantiam a vitória diante das batalhas mais árduas e inimigos mais cruéis. Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. Hoje, muitos se veem derrotados na batalha contra os problemas financeiros, frustrados diante dos desafios para crescer profissionalmente e se questionam: o que está faltando? A direção de Deus. Se você deseja ser bem-sucedido em seus projetos, ter a estratégia certa para superar seus desafios e receber o poder para transformar a frustração em realização, a miséria em prosperidade, venha receber as 12 pedras do poder e direção divina exclusivamente no Congresso para o Sucesso. Às 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. Estamos juntos na melhor companhia. Programa Bom Dia América. Bom Dia América está no ar, hein, para abençoar você e sua família. Como todo dia eu peço para você, faça o bem para alguém, faça o share do nosso aplicativo, o Mídia Brasil EUA. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, você também pode enviar o link para um conhecido e abençoar o dia dessa pessoa nesta segunda-feira. Não é isso, pastor Alexandre? Ela pode fazer o share no aplicativo, como também enviar o link do nosso canal do YouTube, que eu tenho certeza que assim fazendo, ela vai estar abençoando a vida do próximo. E se quiser participar, pastor, eu quero uma oração, determinar minha vitória, é só mandar uma mensagem via WhatsApp. Pega o seu smartphone aí, manda uma mensagem de voz pelo 407 580 9720. Acertei, pastor Alexandre, tá vendo? Agora vamos àquele momento que as donas de casa gostam, é a receita da vovó, da nova vovó que apareceu por aqui, a vovó Suelen. E agora, no Bom Dia América, a receita da vovó. Quer dizer então, Brenda, que essa receita de hoje é para acompanhar aquele famoso barbecue, o nosso churrasco. Exatamente, pastor Rodrigo. A vovó Suelen, ela gosta de agradar e por isso deixou uma receita de pão de alho. Se você aí de casa não abre mão de comer um churrasco com aquele pão de alho saboroso, anote a nossa receita de hoje. O senhor gosta de pão de alho, pastor Rodrigo? É bom demais da conta, como diz os outros. Então, para essa receita você vai precisar de 50 gramas de manteiga, 2 cabeças de alho, queijo parmesão ralado, pimenta do reino a gosto, sal a gosto, cheiro verde também a gosto, azeite e o pão da sua preferência. Vamos repetir. Você vai precisar de 50 gramas de manteiga, 2 cabeças de alho, queijo parmesão ralado, pimenta do reino, sal, cheiro verde e azeite, além do pão da sua preferência. E vamos ao modo de preparo. O primeiro passo é assar as 2 cabeças de alho com azeite e sal.
Pode ser na airfry ou no forno por 20 minutos. E em uma forma, você vai colocar a manteiga, as 2 cabeças de alho já assadas, o azeite, o sal, o cheiro verde e o queijo parmesão. Misture tudo. Corte o pão ao meio e passe o creme de alho que acabamos de fazer. E depois finalize com queijo parmesão ralado. Leve ao forno por 350 Fahrenheit por 18 minutos e está pronto. O pão de alho é um ótimo acompanhamento para aquele churrasco do final de semana, Pastor Rodrigo. Realmente, um churrasquinho com pão de alho. O pão de alho traz aquele toque todo especial. Muito obrigado, Brenda, pela receita de hoje. Tá comendo muito pão de alho, Pastor Alexandre? Pastor Rodrigo, pão de alho não, senhor, vou confessar, não. Viu? Mas gosto muito. Tem que fazer mais churrasco aí e convidar os amigos, Pastor Alexandre, né? É verdade. Então tá bom, vamos de canção bonita. Daqui a pouco falaremos mais do que vai acontecer nessa última semana do jejum de Daniel. Se preparem, o Espírito Santo tá aí bem pertinho de você. Ele deseja adentrar a sua vida. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Se meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Cante comigo. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. Levante as suas mãos e cante comigo a palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel. A palavra
No passado, os reis de Israel, para tomar decisões e saber como agir na liderança da nação, se dirigiam ao templo e recorriam ao sacerdote portador das 12 pedras do poder e direção divina para consultar a Deus. Ao submeter-se à estratégia dada por ele, eles garantiam a vitória diante das batalhas mais árduas e inimigos mais cruéis. Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. Hoje, muitos se veem derrotados na batalha contra os problemas financeiros, frustrados diante dos desafios para crescer profissionalmente e se questionam: o que está faltando? A direção de Deus. Se você deseja ser bem-sucedido em seus projetos, ter a estratégia certa para superar seus desafios e receber o poder para transformar a frustração em realização, a miséria em prosperidade, venha receber as 12 pedras do poder e direção divina exclusivamente no Congresso para o Sucesso. 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. Qual é o seu nome? Jarilene, bispo. Antes do pacto, como é que era a sua vida? Bispo, eu vim da Bahia, é uma família humilde, bem humilde, 16 irmãos. Então, com 15 anos, a gente completava 15 anos, tinha que vir para São Paulo. Para conquistar aqui, a gente vinha com aquele sonho, vou conquistar e vou voltar a ajudar a minha família. Chegando aqui, eu tive que parar de estudar, morar de favor, morei em várias casas, sempre com algum parente, e a minha vida não mudava. Aquele sonho, eu não acreditava mais, eu não tinha expectativa de mudar de vida. Para mim, ia continuar daquele jeito. Casei, continuei do mesmo jeito, mudei só porque era casada, só isso. Aí teve um filho, aí era uma vida muito regrada mesmo. E recebi um convite. Sempre uma obreira me convidava, mas eu tinha um preconceito quanto à igreja. Achava que queria dinheiro, mas eu não tinha dinheiro. Então, de tanto ela insistir, eu resolvi aceitar o convite. E chegando aqui, bispo, eu tinha certeza, eu saí com aquela certeza dentro de mim que a minha vida ia mudar. Então, assim, eu comecei a obedecer. Tudo que o pastor pregava, eu obedecia, colocava em prática, obedeço até hoje. Mas, assim, eu sabia que ali ia mudar. Eu cheguei em casa e falei para o meu marido, a nossa vida vai mudar. Como? Falei assim, eu tenho certeza, Deus vai me dar direção. E foi indo, fui conquistando o bispo. Eu que não tive que parar de estudar, então eu comecei a ter meu negócio próprio. Hoje eu tenho uma loja, tenho 2 supermercados para quem nem tinha direito o que comer. Tenho casa, tenho apartamento, tenho chácara. Hoje estou construindo uma casa de alto padrão, tenho carros, viagem, bispo. Eu que vim do sertão da Bahia, eu já fui para a Disney, República Tcheca, Alemanha. E assim, tudo eu tenho certeza que veio do altar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, de obedecer ao altar. E na segunda-feira, assim, eu não perco. Eu tenho um pacto. Então, assim, toda segunda-feira eu sei de onde que vem o meu sustento, de onde vem a minha força, que é o altar. Então, o altar obedecendo a Deus. São Paulo é o estado do Brasil onde se concentra o maior número de nordestinos, de pessoas que vieram do Nordeste, fora o Nordeste. É o lugar que mais tem pessoas que vieram do Nordeste. Deve ter muitos aqui. Eu também vim de lá, eu também sou do Nordeste. E a senhora veio também do Nordeste, da Bahia. Mas tem muitos que estão vivendo hoje como a senhora viveu, na miséria. Miséria total, amarração, não consegue andar para frente. Qual o conselho que a senhora dá? Porque a senhora é uma vencedora. Bispo, obedecer. Se a gente obedecer, ser fiel a Deus, não tem como dar errado, bispo. Então, e colocar em prática, e não ter medo. Vai ter luta? Vai, mas com a direção que a gente recebe aqui, a gente consegue, não tem como dar errado. Eu garanto, não tem como dar errado, funciona. A maior riqueza que a senhora tem, qual é? O Espírito Santo, bispo. Essa é a minha maior riqueza. Essa é a nossa maior alegria. Testemunho completo, Deus abençoe. Testemunho completo, vida completa, porque ao invés de você ficar aí dizendo assim, minha vida está amarrada, estou cansado de sofrer, sabe, não aguento mais, estou cansada, eu perdi, estou cansado dessa vida, está na hora dela lutar, né, pastor Alexandre, porque do mesmo jeito que Deus
ouve a voz dessa pessoa, o diabo também ouve, o mal também ouve. Então, quando ela está dizendo assim, não aguento mais, eu acho que eu não tenho sorte, eu vim para esse país e tá tudo errado, estou pensando em voltar, o mal também está ouvindo. E ela há tanto tempo está reclamando, murmurando, se questionando, querendo, quem sabe, colocar a culpa do seu fracasso nos outros, enquanto ela deveria estar fazendo algo para mudar essa situação. Então Deus é o maior interessado em abençoar o seu povo, mas as pessoas precisam tomar uma atitude de fé para isso acontecer. Você está aí desanimado, minha amiga, você está, sabe, tem um peso nas costas, está tendo perdas inesperadas, as portas para você estão todas fechadas, dívidas, sabe? Isso te trouxe problema de saúde, você sente que tem algo amarrado, tem algo que está te puxando para trás, está na hora de você mudar. Por isso que hoje tenha essa disposição de estar na nossa igreja aqui em Orlando, lá em Tampa, ou em um Universal mais perto de você. Vamos buscar a força de Deus, fazer um pacto com Ele, e a história da sua vida, ela vai mudar. Um pacto com Deus eu faço agora, uma aliança, um pacto de vitórias. Não estou mais sozinho, comigo está o dono de tudo. Com ele eu posso realizar meus sonhos, meus projetos, toda a minha vida te entrego. Deus de Abraão, Deus de Salomão, o grande e poderoso Deus da nação.
estamos também vivendo o jejum de Daniel, numa contagem regressiva para esse grande dia 18. Minha amiga, o Espírito Santo ele quer mudar a sua vida. Eu não me refiro a bênçãos econômicas, porque isso hoje você vai aprender no congresso empresarial, na palestra do sucesso. Mas eu me refiro a mudar você de dentro para fora. Isso não tem médico, remédio, igreja, religião, ninguém pode fazer isso. Isso é obra, pastor Alexandre, do Espírito Santo. Só ele é capaz de transformar uma pessoa no seu interior. Tanto é que existem pessoas que buscam alcançar uma alegria, uma transformação em coisas, em remédios, em amizades, mas quando estão sozinhas permanecem as mesmas pessoas, porque isso só é capaz o Espírito da obra do Espírito Santo. Ouça que testemunho belíssimo, uma pessoa que mudou de dentro para fora depois que teve uma experiência com o Altíssimo. Eu via a minha mãe ser agredida verbalmente diariamente. Tanto que uma vez teve uma discussão e na hora de madrugada, quando eu acordei, ele estava pisando literalmente com os pés em cima da cabeça da minha mãe. Meu nome é Juliana Queiroz de Moura, tenho 30 anos, sou dentista. Eu nasci num lar totalmente destruído. Os meus pais, eles se separaram, eu ainda era criança. Então, minha mãe se casou novamente. Por parte desse meu padrasto, a gente sofria muitas agressões. Eu não era chamada pelo meu nome. Então, eu só era chamada pelos piores adjetivos que tivessem. Eu e minha mãe era tratada dessa forma. E era muito desprezo. Era brigas diárias e gratuitas, porque minha mãe sempre foi uma boa esposa, ensinava sempre a honrar aquela figura de pai dentro de casa, até tratá-lo como se fosse o meu pai. Porém, a gente não tinha esse retorno, a gente não dava nenhum tipo de trabalho e eram muitas humilhações. Eu via a minha mãe ser agredida verbalmente diariamente. Tanto que uma vez teve uma discussão e eu e minha mãe fomos dormir na sala. E na hora de madrugada, quando eu acordei, ele estava pisando literalmente com os pés em cima da cabeça da minha mãe. Então esse era o cenário que eu tinha dentro de casa. Então com isso, por herança também da minha mãe, eu tive depressão. Todos os dias eu chorava, eu culpava minha mãe por estar naquele relacionamento, sendo que ela era a principal vítima, porque ela vivia naquela situação e ela não sabia se defender e automaticamente não tinha quem me defendesse, eu não podia contar com ninguém. Então a dor que eu sentia era tremenda. Eu costumo dizer que a dor que a pessoa sente, a depressivo sente na alma, é desesperadora, porque ela é uma dor na alma, mas chega a ficar física. Porque eu já cheguei a parar em hospital por conta dessa dor na alma, porque é uma dor imensa que você sente. Por toda aquela situação, eu tinha muita raiva do meu padrasto, né? Tinha muita raiva dele. Por vezes desejava, imaginava a morte dele. Já me imaginei matando ele, coisas do tipo, né? De tanto sofrimento que eu tinha e eu jogava toda a minha culpa de sofrimento, toda aquela dor em cima dele, das atitudes que ele tinha comigo. Foi então que no serviço dele, um obreiro evangelizou, porque minha mãe estava muito ruim de depressão, doente mesmo de cama. Ela chegou a passar com um psiquiatra, ela tomava remédios, já pensou em suicídio inclusive. Então eu acho que ele comentou no serviço, um obreiro convidou ele para ir à igreja, ele levou o convite até minha mãe e aí que começou a nossa mudança de vida. No primeiro dia que nós chegamos à igreja, a minha mãe, que não dormia há dias, ela voltou a dormir. No mesmo dia, ela só percebeu que voltou a dormir uma semana depois. Então já teve toda essa mudança, foi rápida, porque o grito de socorro que nós tínhamos era muito grande. Então a nossa entrega foi rápida. Primeiro ela, então chegou um dia que chegou a minha vez. Foi falado na pregação que existia o Espírito Santo, e que 2 dos frutos do Espírito Santo, quando ele habitava numa pessoa, era a paz,
e alegria. Aquilo me chamou muita atenção, porque era tudo que eu mais queria, era ter paz e ter alegria. E eu buscava tanto nas pessoas um consolo, um colo, e ninguém me entendia, ninguém dava atenção. Mas a primeira vez que eu dobrei os meus joelhos e eu falei para Deus tudo que eu estava sentindo, ali eu sabia que Ele sentia a minha dor. Ali eu me sentia amparada e eu fui com todas as minhas forças para buscar esse espírito que trazia paz, que trazia alegria e que na primeira oração já me trouxe consolo para a dor que eu sentia. Mudei tudo, porque os jovens costumam vestir as mesmas roupas, ter as mesmas atitudes. Eu fui na contramão de tudo aquilo. Eu abri mão de amizades que não acrescentavam a minha fé. Eu lia literaturas. Eu queria saber mais sobre o Espírito Santo, porque eu queria muito receber aquele Espírito que era prometido trazer para mim paz e alegria. Eu jejuava, eu orava. Eu fiz o jejum de Daniel 21 dias para me receber o Espírito Santo. Eu ia identificando coisas que eu necessitava mudar. Então eu fui abrindo mão de tudo, sem pensar duas vezes, porque eu tinha uma sede muito grande. E uma dessas quartas-feiras à noite, eu recebi o Espírito Santo. Eu já tinha tido experiências com Deus antes, mas aquele dia foi totalmente diferente, porque eu era uma pessoa totalmente insegura. No dia que eu recebi o Espírito Santo, aquela insegurança acabou. Eu recebi uma certeza tão grande que Ele era comigo, que eu podia enfrentar o que fosse, que Ele estava comigo. Uma certeza, uma força que vinha de dentro. Eu sabia que a partir dali tudo seria diferente. Eu saí daquela reunião olhando as pessoas de maneira diferente, inclusive meu padrasto, porque eu saí batizada com o Espírito Santo, os problemas eram os mesmos, só que nada daquilo me atingia. E eu comecei a olhar ele, as outras pessoas, de uma maneira diferente, com compaixão. Todo ser humano tem um vazio dentro de si, e esse vazio é a falta do Espírito Santo, porque no dia que eu recebi o Espírito Santo, aquele vazio que eu sentia, ele sumiu. Aquela tristeza na alma não existia mais. Então tudo se transformou a partir daquele dia. O meu comportamento mudou a ponto das pessoas identificarem e falar assim, o que aconteceu? Você está diferente? Minha mãe identificou também que eu estava diferente. Isso era visível, né? Uma das coisas que mais mudou foi a insegurança. Eu era extremamente insegura. Eu já cheguei a faltar entrevista de emprego por insegurança. Aquilo ali mudou totalmente. Hoje, graças a Deus, eu sou formada, eu tenho uma clínica odontológica no bairro Nobre aqui da Zona Leste de São Paulo. Hoje eu tenho um lar, de fato, de verdade. Eu sou casada há 10 anos, eu tenho uma referência de casamento para os meus filhos, eu sou totalmente realizada nessa área, meu esposo me trata super bem. Nós pensamos da mesma forma em ganhar almas, falamos a mesma língua, temos os mesmos objetivos em comum. Hoje eu vi a minha mãe, uma mãe depressiva, triste. Hoje a minha mãe trabalha comigo e serve também comigo na igreja. Não tenho mágoa de ninguém, do meu padrasto, pelo contrário. Hoje eu procuro levar esse Deus que muda a vida de dentro para fora, para todos ao meu redor. Assim, o Espírito Santo, ele gosta de pessoas desprezadas. Ele pega aquela pessoa que não tem valor algum para a sociedade, aquela pessoa que ninguém acredita, aquela pessoa que não serve para nada para a sociedade, e ele faz uma transformação de vida. E hoje, graças a Deus, sou testemunha viva que Deus transforma, que Deus cura, que Deus liberta. Eu não sinto mais aquela depressão que eu sentia. Eu nunca tive uma recaída em todos esses anos. A gente passa por lutas, mas com o Espírito Santo, a maneira que você encara a situação é diferente, porque quando você tem o Espírito Santo, até o que é para dar errado, que possivelmente vai dar errado, Deus está te preparando para dar algo melhor. Então, quando eu falo do Espírito Santo para a pessoa, eu falo que é insubstituível. Todo o meu presente foi fruto da escolha que eu fiz lá no passado em me entregar, abrir mão da minha juventude para este mundo, andar ao contrário, na contramão deste mundo para servir esse Deus, e eu não me arrependo. E eu passaria tudo de novo, todo o sofrimento que eu passei, se fosse para passar, para conhecer esse Deus que eu conheço hoje, eu passaria tudo de novo.
E essa é a proposta desse jejum de Daniel. Em você ter condições de passar por tudo, mas passar por tudo de uma forma diferente. Enfrentar percas, desafios, problemas, mas ter certeza que aquele que mora dentro de você, aquele que habita dentro de você, jamais te deixará só. Vamos falar com Deus? Momento da determinação. Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Vamos juntos determinar a sua vitória. Ó Deus e Pai, o Senhor que é o Deus da luz, da alegria, do amor e da justiça. Eu entro na Tua presença agora para te pedir uma segunda-feira abençoada para todos os nossos ouvintes. Aqueles que já nos ouvem todos os dias, aqueles que estão nos ouvindo hoje pela primeira vez, que o Senhor venha abençoá-los. E que o dia de hoje, essa semana de preparação para a descida do Espírito Santo, seja uma semana de vitórias, de dentro para fora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha amiga, meu amigo, creia que o Senhor Jesus está aí com você. Se prepare, porque domingo agora, lá do cenáculo, do mesmo local que o Espírito Santo desceu, ele virá e descerá sobre a sua vida, tá bom? Aqui em Orlando, nós estaremos na 5.400 da International Drive, 9h30 da manhã. E todos os dias, essa semana, 8, 10, 4 da tarde, 8 da noite, buscando o Criador. Que haja luz, hein? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.